Graças a Pai, sou eu, Rodrigo Barbosa. Que bom estarmos aqui mais uma vez para meditarmos no Evangelho segundo escreveu Lucas. E hoje vamos meditar em uma parábola extremamente conhecida, extremamente rica e que fala sobre a pregação do Evangelho. E mais, fala sobre os tipos de pessoas que recebem a pregação do Evangelho. Te convido hoje para meditar comigo na parábola do semeador, que está em Lucas, capítulo de número 8, no versículo de número 4 até o versículo de número 18. Agora é hora de você parar tudo um pouco, dedicar pelo menos os próximos 10 minutos para crescer em graça e conhecimento. Vamos lá? Diz assim, eu lerei apenas o versículo de número 4 ao versículo de número 8, mas te convido a ler até o versículo de número 18 para que você possa compreender todo o contexto, tá bom? Diz assim, versículo de número 4, Lucas 8:4. E juntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma semente junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A partir do versículo de número 9, Jesus começa a explicar para os seus discípulos o que significa essa parábola. E ele diz que a semente é a palavra de Deus, e quem semeia, quem prega a palavra. Uma coisa interessante que a gente tem que parar para entender e meditar a princípio aqui é que o foco do semeador é a terra boa. Porém, ele lança a semente e algumas sementes caem à beira do caminho, algumas sementes caem entre os espinhos e algumas sementes caem entre as pedras. Mas o foco de todo aquele que semeia é semear em terra boa. Porém, a palavra é ouvida por todos. E aqui a gente vai discernir quem são os tipos de solo. Primeiramente, Jesus diz que a palavra é a semente. Quem semeia, semeia a palavra. E, em primeiro momento, ele diz que existem algumas sementes que caíram no caminho. E essas que caíram pelo caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, e desprezam. Eles ouvem a mensagem e desprezam. O interessante aqui é que ele diz que aquela que cai pelo caminho, olha só o que ele diz, caiu junto ao caminho e foi pisada. Ele diz que a semente foi pisada. E o que é essa semente? É a palavra de Deus que é lançada aos homens e os homens desprezam e rejeitam essa palavra. Aquela mensagem que é lançada a todos, mas aqueles ouvidos que desprezam, que negam, que não querem aceitar essa palavra, é o mesmo que pisar na palavra. E o interessante é que ele deixa muito claro que vem o diabo e tira-lhes do coração essa palavra. Sabe, quando os homens desprezam, quando a pessoa despreza a pregação do Evangelho, quando ela desdenha da palavra de Deus, automaticamente dá legalidade para que o inimigo das nossas vidas tire essa palavra, para que essa pessoa não venha, após esse momento, meditar nessa palavra, cair no esquecimento. Sabe, o momento da pregação do Evangelho é um momento de uma batalha espiritual. O momento da pregação do Evangelho é um momento onde o diabo e os seus enviados estão ao redor, pegando e afastando dos corações daqueles que desprezam a palavra, para que em um momento posterior à palavra ele não venha meditar, não venha cair em arrependimento, não traga para si, não creiam. Tome cuidado quando você estiver ouvindo o Evangelho. Atente o seu coração, abra os ouvidos do seu coração para todas as mensagens.
porque o inimigo está ao redor, esperando você desprezá-la, para tirar essa mensagem de você, para que você não creia. Outro tipo de solo são as pedras, que caem, a semente cai, ouve a palavra, recebe com alegria, que bênção, a palavra de Deus, glória a Deus, que maravilha, mas não tem raiz, não se aprofunda, e as tentações, as suas fraquezas são maiores. Sabe, quando nós não nos enraizamos na palavra do Senhor, quando nós não permitimos que a palavra do Senhor entre no nosso íntimo, quando nós simplesmente sentamos, ouvimos, ou simplesmente recebemos a mensagem com alegria, ai que bênção, é coisa de Deus, mas não permitimos que essa palavra faça um tratamento no íntimo do nosso coração, nós ficamos sem raízes profundas. E não conseguimos resistir às tentações, não consegue superar as tentações. No primeiro convite, no primeiro prato, na primeira oferta, vai e cai. Outro tipo de solo que o Senhor deixa claro são as sementes que caem entre os espinhos, e ela vai crescendo junto com os espinhos, e por não conseguir receber luz, não conseguir receber nutrientes, os espinhos a sufocam e ela não dá fruto. Esse é um tipo terrível, porque ele cresce, ele vai ali, só que ele não consegue frutificar. E o Senhor deixa muito claro que esse tipo de solo, esse tipo de semente que é entre os espinhos, são as pessoas que estão até na igreja, as pessoas que até caminham no Evangelho, são pessoas que ouvem a palavra, mas que são sufocadas pelos cuidados, pelas riquezas, pelas coisas desse mundo. E quando dão fruto, não dão com perfeição. São pessoas que muitas vezes ocupam cargos na igreja, pessoas que fazem parte de uma comunhão cristã, pessoas que enchem a igreja no domingo ou nos dias de culto, pessoas que têm o título de cristã, mas que não produzem frutos com qualidade, porque estão mais preocupadas com as coisas desse mundo, porque estão mais preocupados com o trabalho desse mundo, porque estão mais preocupados com a vaidade desse mundo do que com as coisas do reino. Trocam as coisas de Deus pelas coisas da terra. Valorizam mais o que é daqui, da terra, das riquezas, dos bens, do que daquilo que é promessa do céu nas nossas vidas. Mas o Senhor diz que também existe a terra boa. E quando uma semente cai na terra boa, quando uma semente cai, essa semente que é o coração honesto, bom, ele dá fruto. E ele dá fruto com perseverança. Aquele ao qual recebe a mensagem do Evangelho de coração puro, aberto e sincero, essa mensagem nele frutifica, traz vida. Essa mensagem traz resultados para a vida deste homem, dessa pessoa. Entenda, a terra boa são aqueles que ouvem e frutificam a mensagem. É muito fácil identificarmos quem é terra boa, se você é terra boa, se eu sou terra boa. É só olharmos para os frutos, porque a consequência do Evangelho pregado e recebido por um coração puro e honesto são os frutos. E são frutos que são lançados para a vida, são frutos que se multiplicam. Ninguém acende uma candeia e cobre. Ninguém pode esconder a luz. Entenda, aquele que foi tocado pelo Evangelho, aquele que recebeu sinceramente o Evangelho, as suas ações demonstrarão que ele é terra boa. A árvore se conhece pelos teus frutos. Jesus deixa muito claro isso. Muitos ouvem, muitos recebem, mas terra boa, de fato, é quem dá fruto. Entenda, Jesus conclui isso aqui dizendo: vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, se lhe há dado, e qualquer que não tiver, até o que parece lhe ter, será tirado. Não viva uma vida, não viva um evangelho superficial, não viva um evangelho de rocha ou de espinhos,
mas busque viver o Evangelho da Terra Boa. Que essa mensagem te ajude a crescer, fortificar-se e frutificar em Cristo Jesus, porque a própria mensagem te impulsiona a dar frutos. Pense nessas coisas. Que tipo de solo você tem sido? Essa semente caiu em que tipo de solo no teu coração? Alguns irão desprezá-la, e o inimigo vai afastar para longe, para que ele não tenha ações. Outros vão simplesmente se alegrar com ela hoje, até compartilhar com algumas pessoas, mas logo vai voltar a viver a vida normal no pecado e nas tentações. Alguns outros conservarão essa mensagem no coração, mas não persistirão por causa dos cuidados dessa vida. Mas há aquele ao qual essa mensagem entrará no coração, que é terra boa, surtirá o seu efeito e o impulsionará para a vida eterna. Pense nessas coisas. Que a graça, o amor e a paz esteja sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Se assim o Senhor permitir, estaremos de volta amanhã. Um abraço. Fique com Deus.